E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, se cuidando. Vamos dar início então a mais uma das nossas videoaulas, mais uma semana, e a gente vai fechar hoje os assuntos para a avaliação de semana que vem, tá bom? Vamos lá. Então, nessa segunda parte da nossa revisão, a gente vai relembrar um pouquinho do governo do Marechal Deodoro e também do governo do Floriano Peixoto. Primeiro que a gente vai destacar aqui são as eleições. A gente tinha, de um lado, o Marechal Deodoro da Fonseca, candidato à presidência, com muitos apoiadores entre os militares, só que com oposição dos fazendeiros de café, que temiam tanto o autoritarismo do Deodoro, como também culpavam ele pela crise financeira do encilhamento, aquela questão que ocorreu durante o governo provisório, que os bancos liberaram crédito para abrir empresas, e isso levou a muitas fraudes, empresas fantasmas, e também a aumento da inflação e crise financeira. Então tudo isso estava caindo nas costas do Deodoro, mas ele ainda tinha apoio por parte dos militares. E aí esses fazendeiros de café, preocupados com essas questões, lançaram os candidatos deles à presidência. E nessa primeira eleição foi o Prudente de Moraes para presidente e o Floriano Peixoto como vice. Eles concorreram contra o Marechal Deodoro da Fonseca como presidente, Eduardo van der Volck como vice. O Marechal Deodoro vence, mesmo com as discordâncias e com a oposição dos fazendeiros de café. E aí, para evitar maiores problemas, eles fundam uma nova chapa, onde a gente vai ter como presidente o Marechal Deodoro e como vice o Floriano, para tentar manter as relações e amenizar a relação entre os militares e os cafeicultores. Mas mesmo assim, o Deodoro ainda vai ter dificuldades com seu governo, porque a oligarquia do café vai continuar fazendo oposição a ele. E grande parte do Congresso era formado justamente por esses oligarcas do café. Então a gente tinha no poder executivo o Deodoro, militar, e a gente tinha no poder legislativo e judiciário membros, em sua grande maioria, desses cafeicultores. Então, logo de cara, os poderes vão entrar em conflito e em discordância. Por conta dessas discordâncias, Senado e Câmara vão tentar aprovar um projeto para restringir os poderes do presidente. Só que esse projeto é vetado quando o Deodoro descobre sobre ele. Mesmo assim, mesmo com a proibição do Deodoro, o projeto volta a ser discutido e eles queriam aprovar sem o conhecimento do presidente. Quando o Deodoro descobre isso, ele ordena o fechamento do Congresso e decreta estado de sítio na capital, fazendo com que a República chegue ao impasse. O Brasil ainda estava sofrendo com a questão da crise econômica, graças ao encilhamento, estava num período difícil, e o Deodoro começa a perder apoio do único grupo que ainda apoiava ele, que eram os militares. A ideia era passar o mandato para o vice do Deodoro, que era o Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto foi eleito com propostas de favorecer os cafeicultores, ele era militar, então ele meio que agradava os dois lados. Então a ideia era que o governo fosse para a mão do Floriano, porque teoricamente ele seria um cara que ia dar conta e favorecer os dois lados. Quando a disputa contra o Deodoro começa, o Floriano fica neutro. Vão surgir mais conflitos no governo, o Deodoro vai passar por mais crise e mais desgaste político, e aí praticamente sem apoio e sob muita pressão, ele renuncia ao cargo de presidente para evitar um desastre ainda maior, e quem assume o cargo é o Floriano Peixoto. O Floriano chega ao governo, sendo apoiado por grande parte dos militares e dos cafeicultores. Ele seria o cara, na teoria, que iria favorecer os dois lados e ia ser muito bom que ele estivesse no governo. A princípio, isso acontece, ele reabre o Congresso e suspende várias medidas do Deodoro e dá início a uma série de reformas para tentar trazer o Brasil de volta dessa crise econômica que ele se encontrava. Ele também tentou romper laços com o Deodoro e suas políticas, quando ele depõe governantes que eram apoiadores do Deodoro. Só que tinha um problema. Se o presidente renunciasse ao cargo ou deixasse o cargo antes de um certo tempo, deveriam haver novas eleições, e isso aconteceu. Então, na teoria, o Floriano ele governaria interinamente enquanto novas eleições seriam organizadas. E aí, enquanto parte do Congresso estava satisfeita com essas medidas do Deodoro, outra parte estava insatisfeita porque, tecnicamente, o Floriano não deveria ser o presidente. Ele deveria governar interinamente enquanto novas eleições fossem estabelecidas. E era claro, pelo discurso do Floriano,
de que ele não tinha intenção de fazer isso, ele queria terminar o mandato que o Deodoro começou. E por causa dessa oposição, isso começa a se espalhar e cada vez mais ele vai sofrer essa pressão. E aí, quando isso acontece, o Floriano começa a mandar prender aqueles que faziam oposição a ele. E ele começou a ser conhecido como um cara muito linha dura, muito casca grossa, mão de ferro mesmo. E aí vão começar períodos de revolta no Brasil devido a essa postura do Floriano. Por exemplo, a Revolta da Armada. Em 1892, 13 generais vão enviar para o presidente uma carta-manifesto exigindo novas eleições. Justamente essa questão de que o mandato do Floriano era indevido. O Floriano reage energeticamente, punindo os militares, mandando prender eles. Só que isso vai acabar mobilizando muito mais gente. Navios da Marinha vão se mobilizar na Baía de Guanabara e vão ameaçar bombardear a cidade do Rio caso o Floriano não cumpra as exigências que eles estão demandando. Os revoltosos vão tentar se aliar com outro movimento que estava surgindo no sul do país e vão conversar durante um tempo. O Floriano, devido a essa situação e essa pressão, vai decretar estado de sítio e vai destacar tropas para acabar com o movimento que surgiu ali na Revolta da Armada. Enquanto isso, lá no sul, ocorria a Revolução Federalista. Um grupo chamado de federalistas estava insatisfeito com as ações do governo, não eram favoráveis ao modelo presidencialista e buscavam adotar o parlamentarismo. Foi um outro conflito que desgastou a política, desgastou a figura do Floriano, e a gente fala melhor dele lá na videoaula 7. O Floriano consegue acabar com os dois movimentos de revolta, consolidar seu poder, e aí ele ganha o título de Marechal de Ferro por ser um cara linha dura, um cara casca grossa. E aí, mesmo com toda essa oposição e toda essa confusão, ele termina o mandato que foi iniciado pelo Deodoro. A população, mas especialmente a oligarquia do café, estava insatisfeita com os militares devido a esse tempo conturbado. Foi primeiro com Deodoro, foi um período em que eles não conseguiram se acertar, depois com o Floriano, que a princípio ia melhorar as coisas, mas acabou que não foi isso que aconteceu. Então, os cafeicultores eles estavam determinados a não ter um militar como o próximo presidente, e as eleições estavam chegando. Eles estavam determinados a eleger um civil aliado às causas dos cafeicultores. Então é isso. Espero que tenha ficado tudo bem claro, tudo bem entendido. Se não, enviem as dúvidas. Semana que vem é a nossa avaliação, então estudem bastante. Eu vou deixar em anexo também um arquivo com os conteúdos que vão cair. Estudem, estudem, estudem e boas provas semana que vem, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.